Meu nome é Rafael, tenho 28 anos. Nasci e cresci no interior de Minas Gerais. Sou pedreiro, daqueles de mão calejada, sempre pronto para pegar no pesado e fazer um serviço direito. Meu orgulho sempre foi o trabalho honesto e a alegria de voltar para casa com as botas sujas, mas o coração tranquilo. Só que a vida não tem sido fácil. Fazia mais de 2 meses que a obra grande da cidade terminou e, de repente, eu e meus companheiros nos vimos desempregados, sem dinheiro até para o pão do café da manhã. Os dias se arrastavam num vazio estranho. A cada manhã, eu saía cedo, batendo de porta em porta, procurando qualquer serviço. Pintar uma parede, trocar uma telha, carregar um entulho. Mas nada. Voltar para casa de cabeça baixa e encarar o olhar preocupado da minha mãe era o pior de tudo. Minha fé, que sempre foi simples, começou a balançar. Será que Deus estava mesmo me ouvindo? Ou eu estava falando sozinho, rezando só para aliviar a dor do peito? Foi nesse tempo de desânimo e silêncio que um convite inesperado apareceu. Rafa, precisa de alguém para restaurar a parede da capela lá da fazenda do Silva. O serviço é pequeno, mas é de Deus, né? Eu aceitei, mais por vergonha de recusar do que por esperança verdadeira. Mal sabia que aquela parede velha, cheia de rachaduras, seria o começo do maior milagre da minha vida. Antes daquele chamado para a capela, minha rotina era simples, até monótona. Acordava cedo, pegava meu pãozinho na padaria do seu Joaquim, ia para a obra e voltava só ao anoitecer. Aos domingos, minha mãe fazia questão de me levar para a missa, mesmo quando eu só pensava em descansar. Minha fé era mais costume do que convicção. Eu rezava, mas sem aquela chama no coração. Era mais um jeito de buscar proteção do que um verdadeiro diálogo com Deus ou com Maria. Depois que perdi o emprego, as coisas mudaram para pior. O dinheiro foi acabando, as contas se acumulando e até os vizinhos, antes tão cordiais, passaram a evitar conversa, como se meu azar fosse contagioso. Senti o peso do fracasso, principalmente quando olhava para minha mãe e via nos olhos dela um misto de preocupação e esperança. Nunca fui de pedir ajuda, preferia me virar sozinho, guardar as dores para mim. E, naquela época, admito, comecei a duvidar do valor da oração, da presença de Deus e, principalmente, da Virgem Maria. Para mim, ela era uma imagem bonita no altar, mas distante, quase uma ideia vaga. As histórias de milagres que eu via na infância pareciam lenda de gente muito melhor que eu. Nunca imaginei que o céu pudesse olhar para um simples pedreiro. Foi numa manhã fria, com o céu nublado, que comecei o trabalho na Capela do Silva. A parede dos fundos estava cheia de mofo e rachaduras antigas, como se guardasse o peso de muitos anos e muitos segredos. Eu estava sozinho, só com minhas ferramentas e o som distante dos galos e dos sinos da igreja da praça. Aos poucos, fui raspando o reboco velho, sentindo um cansaço estranho, diferente do habitual, como se cada pedacinho da parede carregasse a minha própria tristeza. Enquanto eu passava a espátula, notei algo diferente. Uma parte do reboco estava mais solta, como se houvesse algo escondido ali. Senti um frio percorrer minha espinha. Raspei com mais cuidado e por trás da camada grossa de massa apareceu o contorno de uma imagem pintada, antiga, quase apagada, mas ainda reconhecível. Era a Virgem Maria, olhando para mim com uma expressão de doçura e sofrimento ao mesmo tempo. Por alguns instantes fiquei parado, sem conseguir me mover. O silêncio ao redor parecia ainda maior. Meu coração disparou, as mãos tremeram. Não era só uma figura na parede. Eu sentia, de um jeito que não sei explicar, que aquele olhar me atravessava, como se Maria enxergasse tudo o que eu estava vivendo. Foi um momento de medo, sim, mas também de uma paz estranha, como se alguém dissesse, eu estou aqui. Depois de descobrir aquela imagem escondida, não consegui mais trabalhar como antes. Sentei no chão da capela, sujo de poeira e tinta, sentindo um nó na garganta que mal me deixava respirar. Olhei para o rosto de Maria. Mesmo apagada pelo tempo, sua expressão era tão real que parecia viva. Senti uma vontade inexplicável de chorar, mas também de sorrir, como se de repente tivesse encontrado algo perdido há muito tempo dentro de mim. Minha cabeça girava. Será que eu estou ficando louco? Por que justo eu fui achar isso? Fiquei ali um bom tempo, só observando.
rezando baixinho, coisa que não fazia de coração há meses. Quando o senhor Antônio, o caseiro da fazenda, passou para ver o serviço, ficou espantado. Rafa, isso aqui é um milagre! Essa capela é antiga! Ninguém sabia dessa pintura! Rapidamente a notícia se espalhou pela fazenda e logo alguns moradores começaram a aparecer. Uns faziam o sinal da cruz, outros se emocionavam, e teve até quem dissesse que sentia um perfume de flores no ar. Mas também ouvi gente desconfiada, dizendo que era invenção ou coincidência. A partir daquele momento, eu já não era mais só o pedreiro sem emprego. Agora, todo mundo queria saber do moço que encontrou a Virgem. Meu coração se encheu de um respeito novo, uma sensação de que minha vida tinha voltado a ter sentido. Maria, antes tão distante, parecia agora uma presença viva na minha história. Nos dias seguintes, a capela ficou movimentada como nunca. Pessoas de várias partes da cidade vieram ver a imagem. Eu continuei o trabalho de restauração, mas toda vez que encostava na parede, sentia uma presença diferente ali, como se estivesse acompanhado por alguém invisível, mas real. O cheiro de flores, especialmente de rosas, aparecia do nada, mesmo quando as portas estavam fechadas. Uma manhã, cheguei mais cedo, antes de todo mundo, querendo rezar um pouco em silêncio. Sentei no banco de madeira, de frente para a parede onde a Virgem aparecia. Fechei os olhos, pedindo a Deus uma direção, e foi então que senti uma paz tão forte que parecia me envolver por inteiro, como um abraço de mãe. No fundo do coração, ouvi uma frase simples, mas que ecoou por todo o meu ser. Confia. Você não está sozinho. Quando abri os olhos, a luz do sol entrava por uma fresta e iluminava justo o rosto da imagem, deixando-o ainda mais bonito. Por um instante, tive certeza de que Maria sorria para mim. Senti vontade de chorar, mas dessa vez era de gratidão. Ali, compreendi que aquela parede velha, esquecida por todos, foi escolhida para mostrar que, mesmo no silêncio e no sofrimento, a Mãe de Deus não abandona ninguém. Depois daquela manhã, algo mudou profundamente dentro de mim. O medo do futuro e o sentimento de fracasso foram dando lugar a uma esperança silenciosa, mais firme. Voltei a rezar, não mais por obrigação, mas por necessidade, como quem conversa com alguém que finalmente escuta de verdade. A imagem de Maria na parede virou meu refúgio. Toda vez que a tristeza ameaçava me derrubar, eu olhava para aquele rosto doce e sentia uma força nova me levantando. Comecei a perceber que minha maneira de ver as coisas estava mudando. Passei a agradecer, mesmo pelas pequenas dificuldades, e encontrei coragem para perdoar velhos desafetos e até pedir desculpa para quem eu sabia que tinha magoado. Minha mãe notou primeiro: "Você está diferente, Rafael. Parece mais leve, mais alegre." E era verdade. Até o peso da falta de trabalho ficou menor, como se Maria me ensinasse a confiar no tempo de Deus. Passei a ajudar mais em casa, a escutar quem vinha à capela, a consolar pessoas que sofriam. A cada dia, sentia que o verdadeiro milagre não era só ter encontrado uma pintura antiga, mas ter reencontrado a fé e o sentido da minha vida. Maria não me prometeu riqueza ou sucesso, mas me devolveu a alegria de ser filho, de ser amado e de ter esperança. Mas o caminho da fé nunca é só feito de luz. Nos dias em que a capela estava vazia e as visitas diminuíam, o velho medo voltava a me rondar. O dinheiro continuava curto, as contas apertando, e vez ou outra eu me pegava perguntando se aquilo tudo não era só fruto da minha imaginação cansada. Tive recaídas, noites em que a dúvida falava mais alto. E se tudo não passar de coincidência? E se eu nunca mais arrumar trabalho? Teve gente que zombou de mim. Alguns colegas disseram que eu estava querendo aparecer, inventando história para virar notícia. Ouvi até piadas na rua, e confesso que aquilo doeu fundo. Por um tempo pensei em abandonar a capela e esquecer o assunto. Mas toda vez que a angústia crescia, eu passava em frente àquela parede e, mesmo sem coragem para rezar alto, murmurava uma Ave Maria. Aos poucos fui aprendendo a segurar a mão de Maria nas tempestades.
Uma imagem dela no meu quarto, um terço no bolso, uma vela acesa de vez em quando. Pequenos gestos, mas que me mantinham firme. A cada batalha, sentia que não estava lutando sozinho. E mesmo sem entender todos os mistérios, fui descobrindo que é na dor e no silêncio que a fé se fortalece de verdade. Chegou um momento em que precisei decidir de verdade no que acreditava. Numa manhã de domingo, fui convidado pelo padre da cidade para contar meu testemunho durante a missa. Meu coração disparou. Eu, que sempre fui discreto, nunca tinha falado em público, ainda mais sobre algo tão íntimo. Pensei em recusar, mas no fundo senti que era um chamado maior. Naquela noite, ajoelhei no quarto, diante da imagem de Maria que tinha levado da capela para casa. Falei tudo o que estava guardado no peito. Os medos, as dúvidas, o desejo de voltar a trabalhar, mas acima de tudo, a gratidão por não ter sido abandonado. Pedi coragem para assumir minha fé, mesmo se o mundo risse de mim. Prometi que se pudesse ajudar alguém a reencontrar esperança, faria sem hesitar. No domingo, com a igreja cheia, contei minha história. Falei das dores, da descoberta da imagem, das pequenas graças diárias e das transformações interiores. Quando terminei, vi lágrimas nos olhos de muita gente, inclusive do padre. Algumas pessoas vieram me abraçar e agradecer, dizendo que depois do meu relato também se sentiram tocadas a rezar mais e confiar de novo em Deus e em Maria. A partir daquele dia, assumi de vez minha fé. Passei a servir como voluntário na igreja e ajudei na restauração de outras capelas vizinhas. Mesmo sem dinheiro sobrando, nunca mais me senti pobre. Meu maior tesouro passou a ser a paz que nasceu no meu peito, fruto daquela escolha corajosa de dizer sim a Maria. E depois daquele sim, minha vida foi se transformando de um jeito que eu nunca imaginei. O burburinho da cidade cresceu e logo a história do pedreiro que encontrou a Virgem chegou até os jornais locais. Vieram mais pedidos de serviço, gente querendo reformar igrejas, casas antigas, escolas. O que era escassez virou abundância, não só de trabalho, mas de amizades, de respeito, de alegria. Minha mãe, que tanto rezou por mim, viu a casa se encher de visitantes, buscando oração, consolo ou só um ouvido amigo. Voltei a sorrir com ela, sem aquele peso de fracasso. Teve até reconciliação com um antigo colega de infância, com quem eu não falava há anos por causa de uma bobagem. Senti que o perdão, tão difícil antes, agora vinha mais fácil, como um presente do céu. Mas a maior graça foi interior, a paz de saber que, mesmo nos dias difíceis, não caminho mais sozinho. A fé em Maria me levou de volta para Deus, me fez acreditar que o milagre maior é a transformação do coração. Muitas pessoas da cidade passaram a frequentar a capela restaurada, algumas relatando curas, outras falando de sonhos e sinais. A cada história, eu agradecia por ter sido um instrumento mesmo sendo apenas um pedreiro simples. Maria não apareceu para me tornar famoso ou rico, mas para mostrar que cada vida, por mais humilde que seja, tem valor aos olhos de Deus, e que a Mãe do Céu sempre encontra um jeito de tocar aqueles que estão prontos para ouvir. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele tempo de sofrimento foi só o início de uma nova vida. Continuo sendo pedreiro, trabalhando com as mãos, mas agora faço tudo com o coração cheio de fé e gratidão. Voltei a estudar à noite, aprendi a ler melhor para rezar e entender mais sobre Maria e Jesus. Participo das missas, ajudo em mutirões, e quando alguém chega na capela triste e desanimado, conto minha história sem vergonha, porque sei que cada um pode viver o seu próprio milagre. Meu nome ficou conhecido na cidade, mas não pela fama, e sim porque muita gente passou a acreditar de novo em milagres, em esperança e em recomeço. Vejo famílias reconciliadas, jovens voltando à igreja, idosos rezando o terço todos os dias. A Capela do Silva, antes esquecida, virou lugar de oração e encontro. Se aprendi uma coisa, foi que Maria nunca abandona seus filhos, mesmo quando tudo parece perdido. Basta um olhar para a imagem dela, mas não desista nunca.